3 investimentos para você ficar de olho no ano de 2025. A gente não está vivendo com a macroeconomia de alguns anos atrás e saiba, isso não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa, inclusive, muito boa, porque que nem dizia Howard Marks, é nos ciclos ruins que tem as oportunidades boas no mercado. Então hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre quais são os 3 investimentos que devem estar no seu radar e que você deve estudar com assiduidade no ano de 2025. O primeiro deles é a renda fixa, né? A gente teve uma alta aí na taxa Selic, a taxa Selic hoje ela está em 13,25%, então você consegue ter bons rendimentos na renda fixa, você consegue ter aí CDBs, que são títulos bancários pagando 16%, IPCA pagando a inflação, né? Inflação mais 8%, mais 7,5%. Então você tem investimentos em renda fixa que está rendendo um bom dinheiro. Então, sim, é muito interessante que você comece a analisar esses títulos para que você consiga boas oportunidades na renda fixa, para que num outro momento, quando os juros começar a cair, o seu título ele começa a valer mais, justamente porque você comprou o seu título numa taxa que já estava muito elevada. E aí acontece a marcação a mercado, principalmente para os títulos pré-fixados. Quando o juro cai, o seu título ele sobe de preço. Então você consegue ter aí uma rentabilidade astronômica, obviamente, selecionando bem os títulos que você quer. Então, Tesouro IPCA é uma boa para você estar analisando e investindo seu dinheiro e também outros títulos bancários aí, principalmente pré-fixados que estão rendendo um bom dinheiro. Ah, e vale ressaltar que se você quiser começar a investir o seu dinheiro, nós temos um grande parceiro que é a EQI Investimentos. Todos os nossos clientes, amigos e parceiros investem pela EQI Investimentos, hoje uma das maiores corretoras aí do Brasil, localizada em Santa Catarina, com a maior laje corporativa do mercado financeiro do Brasil. Então, se você quiser abrir a sua conta em uma corretora confiável, segura e prática para você fazer o seu primeiro investimento, é só ir aqui na descrição e abrir a sua conta na EQI. O segundo investimento para você ficar de olho, com certeza, ações. Quando a taxa de juros está muito alta e a inflação está muito alta, acontece um movimento de mercado que as ações começam a desvalorizar, porque as empresas começam a consumir menos, então elas acabam tendo que desacelerar o seu crescimento e algumas empresas são afetadas realmente e começam a desvalorizar. Então, as ações você deve ficar de olho também em algumas blue chips, ou seja, as empresas grandes da Bolsa de Valores que perderam o seu valor nesse, nesse movimento aí macroeconômico, e também algumas small caps que talvez tenham sido até mais afetadas e você consegue ter um rendimento maior. E por que eu digo que investir em ações quando a economia não está muito boa é bom? Porque assim, cada empresa tem um valor específico que ela vale. Quando o mercado está muito otimista, as empresas elas tendem a estarem supervalorizadas, o que não é um bom momento de compra, mas sim um bom momento de venda. E quando o mercado está pessimista e a economia está ruim, as empresas tendem a estar desvalorizadas, né? Obviamente, desvalorizadas. E quando elas estão desvalorizadas, é um ótimo momento para compra, porque elas têm um valor justo, elas se desvalorizam, você compra, e quando você compra, é só o tempo de ela voltar ao seu valor justo. Então não acontece nenhuma valorização da empresa, acontece uma correção, e aí você consegue ter lucros nessa correção de valor. E o terceiro e último tipo é o fundo imobiliário de tijolo. Pois é, nessa aí eu fui bem específico, porque realmente os fundos imobiliários de tijolo são bem parecidos com as ações. Quando a taxa de juros sobe, os fundos de tijolo tendem a se desvalorizar, porque os financiamentos ficam mais caros e geralmente os fundos de tijolo têm imóveis financiados, tudo fica mais caro. Então, o fundo de tijolo ele consegue ter um baita potencial quando você está investindo numa economia com taxa de juros alta. Então é muito interessante você estar analisando aí fundos de galpão,
fundos de lajes corporativas, principalmente esses dois tipos. Então, eu posso citar aqui BTLG, HGLG. Eu estou recomendando para você estudar, meu amigo, para você pegar esses nomes aí e estudar, entender o cenário que o fundo está vivenciando, entender também alguns indicadores e com certeza, eu tenho certeza que você é um investidor em alta performance e aí você estuda e você consegue tomar suas decisões. Então, a minha recomendação aqui para você é você estudar cada um desses tipos e montar uma carteira diversificada, uma carteira que ela vai atender todos os três. Ou seja, você vai ter um rendimento bom na renda fixa, você vai ter um rendimento ótimo na bolsa de valores e automaticamente a sua carteira ela vai render mais do que o CDI, mais do que qualquer outro indicador aí, mais que o Ibovespa, mais que o IFIX, tudo isso. Porque se você segue a 2A Invest, com certeza, seguindo as nossas dicas, você vai ter mais rentabilidade do que qualquer outro índice, como todos os nossos alunos têm por aqui. Então, se você quiser fazer parte de uma comunidade na qual jovens falam sobre os assuntos que eu acabei de falar aqui nesse vídeo, que falam sobre empreendedorismo, finanças, marketing digital e tudo aquilo que envolve o sucesso, falando principalmente de desenvolvimento pessoal, o link está aqui na descrição para você conhecer a 2A School, na qual você vai ter acesso a uma área de membros com conteúdos gravados, mentorias toda semana, inclusive os nossos alunos têm aula hoje com um expert que já montou 700 milhões de patrimônio para os seus clientes. A aula hoje é sobre construção de patrimônio. Então, se você quiser estar à frente desse ambiente, acessa aqui a descrição e não fica de fora. E muito obrigado por ter vindo até aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!